Conexão Indústria, o podcast do Sistema Federação das Indústrias de Mato Grosso. Fiente, SESI, Senai e IEL. Olá, minha gente! Estamos começando mais um episódio do Conexão Indústria, o nosso podcast aqui do Sistema Fiente. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, mas que também não é tão conhecido popularmente. É um serviço voltado para as indústrias, para contribuir com a competitividade, com o avanço e também a melhoria dos processos dentro das indústrias, mas ainda tem um nome difícil, gente. Então a gente vai falando dele por aqui, vocês vão reconhecer. A gente recebe hoje aqui no podcast a Aline Pietro, ela é coordenadora dos laboratórios do nosso Instituto Senai de Tecnologia aqui do estado, e a Aline vai poder explicar pra gente como é que funciona aí essa ciência. Aline, seja muito bem-vinda, obrigada por estar aqui. Obrigada, Amanda, eu agradeço o convite. É uma satisfação poder estar falando de um serviço do Instituto, a qual eu coordeno, mas eu tenho, assim, um carinho mesmo pela minha formação e acho que realmente é um diferencial para as indústrias do estado. Para começar, Aline, vamos falar um pouquinho de você. No que você é formada e qual é a sua experiência de vida também profissionalmente, né? E como você agrega no Instituto, no Senai, quanto tempo já você participa do nosso sistema? Bom, eu sou formada, graduada em Ciência e Tecnologia de Alimentos e também tenho mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. E foi aí que começou a minha história. Eu trabalhei também em controle de qualidade da indústria cervejeira. Olha só. E aí, tenho assim... E aí depois eu fui para docência. Uhum. E foi pela docência que eu entrei no Sistema Fiente para o setor de gerência de projetos e parcerias. Comecei Olha só. ali, pela parte da docência, por trabalhar com projetos. E aí quando o Instituto inaugurou, e aí a minha formação sempre foi minha paixão, eu fui para o Instituto, comecei como responsável técnica lá dos laboratórios, e aí fui para responsável pela qualidade, né, que os laboratórios têm que ter, o sistema de gestão, e aí recebi o convite para estar à frente da coordenação hoje, tanto do laboratório de alimentos, como da construção civil hoje, sendo coordenadora e responsável pela qualidade dos laboratórios. Então você está desde o comecinho do Instituto? Desde a inauguração. Olha só. Eu entrei para apoiar na estrutura do laboratório, realmente colocar os equipamentos na bancada para a gente fazer essa inauguração do Instituto e organizar ali o início mesmo. Então, estou desde o início. É um prazer. Que bacana, Aline. Conseguiu acompanhar toda essa evolução, tanto do próprio Instituto, mas também de serviços, de clientes. Sim. Foi assim, passar pelo departamento regional foi extremamente importante para eu conhecer os processos e tudo mais, e ir para o Instituto para estar na ponta. Então, trazer a experiência dos processos internos, mas também da minha formação, que eu sou muito apaixonada. Então, assim, realmente estar ali é uma satisfação, e poder acompanhar esse crescimento e ver a evolução do Instituto e dos laboratórios tem sido realmente satisfatório demais, assim. Sem dúvida, gente. Para muita gente que conhece a atuação do Senai, o trabalho que o Senai faz, que é o tradicional que a gente executa já há 80 anos no Brasil, quase 50 aqui em Mato Grosso, é de educação profissional, voltada para a formação de pessoas, para o mercado de trabalho, e também ajudar as empresas a terem aprendizes, pessoas que vão começar a sua carreira de trabalho, mas uma vertente muito importante do Senai, que está sendo trabalhada há algum tempo já em todo o Brasil e em Mato Grosso, acredito que deve ter uns 3 anos, né, o Instituto, acho. O Instituto inaugurou no meio da pandemia, em 2020. Então quase 4 anos já. Isso. Mas agora, em 2021, que foram os laboratórios, a operação em si. Então tô certo, 3 anos, tô toda a ponta da língua. Exatamente. Que aí a gente está nesse crescimento da indústria, da sociedade está nos conhecendo, assim. E além dos serviços, como a gente está falando aqui, de tecnologia, a gente também tem o serviço de inovação. É um papo para outro episódio. Exato. Mas é uma unidade diferente das outras unidades que a gente tem, que são as unidades escolares, que a gente fala nas nossas escolas. Mas é uma unidade muito importante porque ela trabalha diretamente para contribuir com, como eu disse no começo, para a competitividade das indústrias, para contribuir para que ela melhore seus processos. É isso mesmo, né, Aline? Você que está ali vivenciando. A gente diz que ele é realmente a unidade para fazer toda a parte de transferência tecnológica para a indústria. Legal. Seja por meio de consultorias, que são ferramentas que a gente pode estar ali dentro ideias, das... né? Exato.
análise de laboratório, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais, e a inovação, que mescla um pouco de tudo isso. O laboratório contribui também para a inovação quando a gente precisa pôr a mão na massa, fazer ali um protótipo, os laboratórios apoiam nisso também, e nas ideias, porque a gente tem equipe muito técnica, com vários especialistas. Então, quando a gente fala também da inovação, a gente aciona todos esses atores do Instituto para que as indústrias tenham realmente uma entrega de qualidade. Juntos pela indústria! E assim como nas nossas outras unidades, na nossa faculdade, o Instituto também é recheado de profissionais, como você falou, de ponta, né? Doutores, Exato. Pessoas que estão ali, tanto já estiveram na academia, estão num processo diferente agora. Então, a gente sabe da excelência do trabalho que é entregue para as indústrias. A última edição da nossa revista Indústria de Mato Grosso, que saiu em junho, a gente falou sobre como o Instituto Senai de Tecnologia contribui com a qualidade da carne em Mato Grosso, porque a revista do mês passado ela foi específica sobre a cadeia da carne, como a gente atua enquanto sistema e também como a indústria da carne movimenta Mato Grosso em termos de emprego, em termos de movimentação de impostos, né? Como a indústria da carne é muito importante. Dentro dessa temática, a gente falou sobre a atuação das análises laboratoriais, do Instituto também. A gente falou, trouxe ali um pouco do que a gente já fez, né? Mais de 1.800 análises, mais de 200 que foram para as indústrias de alimentos, 44 que foram acreditados pelo Inmetro. A gente também teve 73% disso que foi voltado para a indústria da carne. Mas as análises, Aline, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente não fala, a gente não trata, a gente não cuida, né? Não faz isso só para as indústrias de alimentos. Quais são os segmentos que hoje, não só o Instituto, mas basicamente o que a gente consegue fazer na nossa unidade hoje para construção civil, por exemplo, outros segmentos? O Instituto, Amanda, ele nasceu para análise de alimentos, para a área de alimentos e bebidas. Uhum. Só que a gente já tinha o serviço numa unidade escolar, na Escola da Construção no Distrito, as análises voltadas para a construção civil. Ah, legal. E aí, quando inaugurou o Instituto, foi uma opção da gestão fazer a reunião ali, concentrar as atividades todas ali no prédio. Então, a gente tem hoje o laboratório de construção civil também ali atuando, desde 2019. E aí, com a inauguração do Instituto, a gente começou a atender toda a área de alimentos e bebidas ali do Instituto. Mas hoje, das indústrias, perdão. Hoje, o Instituto está indo muito além até de alimentos e bebidas. A gente diz que a gente está se vocacionando para a parte agroindustrial. E isso eu te digo com propriedade nas análises, nas amostras que a gente tem recebido nos laboratórios. Então, além da gente atuar, e um dos primeiros contratos realmente foi frigorífico, a gente tem clientes ali que começou pequenininho e estão com a gente aos 3 anos de operação, e cada vez mais eles têm nos indicado para outros frigoríficos, mas a gente percebe pelo perfil do estado que além de frigoríficos, a gente atua bastante com a parte de esmagadoras de grãos, e que elas também vão ser insumos para a parte de alimentação animal, então também toda a parte de caroços, óleos, e também todos os ingredientes que compõem a ração animal, não só para alimentação humana, isso também a gente percebeu que compõe toda a parte de amostra que a gente recebe hoje. Por isso que a gente hoje é muito mais agroindústria, onde alimentos se insere, do que só alimentos, que está ali na parte mais final da cadeia. Legal. Então a gente está muito mais abrangente. Mas hoje no laboratório a gente tem todas as atuações. Construção civil. Num exemplo prático, vamos lá. Construção civil. O que dá para fazer de análise laboratorial da construção civil? A gente faz toda a análise do concreto, controle tecnológico do concreto. A gente sabe se esse concreto está com a resistência correta. Toda a parte de agregados, blocos, tijolo. Então, se eu sou uma empresa que eu fabrico tijolo, eu posso contratar um instituto para ver se o meu tijolo... se o meu tijolo está adequado com as normas que são solicitadas por um órgão que rege a construção civil. Perfeito, é exatamente isso. Os materiais eles têm que atender, né, um padrão, um modelo, então a gente faz essa aferição, a gente vê se ele está de acordo ali. Isso é um exemplo da construção civil. E também a gente atua com norma de desempenho. Se eu preciso saber que a minha habitação está segura, se a janela está vedando como deveria, se o telhado está à prova de tempestade, por exemplo. Então, a gente também tem ensaios que simulam isso
e dar segurança para a construção. Então, por exemplo, construtoras que precisam ter financiamento da Caixa Econômica, por exemplo, elas são obrigadas a fazerem esse serviço, por exemplo. Então para elas estarem de acordo com órgãos fiscalizadores. Para pedir esse subsídio, esse financiamento. Isso faz parte. Isso é uma atuação muito forte da construção civil. Além disso, a gente atua dentro das obras também. As legal. Grandes obras que precisam de respostas mais rápidas. E também a parte da construção pesada. Toda a parte de solo para a pavimentação, hoje também o Instituto ajuda nisso. Então aí a ferrovia que está vindo, as grandes... as duplicações, né? Fala a verdade. As duplicações, a gente se estruturou para isso, para apoiar nesse desenvolvimento do Estado também. Olha só que importante, gente. Bastante coisa. A gente não tem noção, né? Assim, eu vim da comunicação, então a gente sabe que isso existe, mas que é um serviço que é feito aqui em Mato Grosso e aqui na capital, porque quando você pensa numa tecnologia dessa, você já não pensa que existe aqui, né? Exato. É uma ideia bem simplória, vamos dizer assim, mas eu tô aqui no sistema já há 2 anos, consigo perceber o quanto de serviços diferentes e tão tecnológicos quanto são feitos em outros estados, a gente faz aqui em Mato Grosso. Não é feitiçaria, é tecnologia. E isso tem muito a ver com o que a gente está falando sobre o que eu comentei sobre a revista, sobre as análises de alimentos, né? Isso, fazendo agora também estendendo isso para a área de alimentos. De maneira geral, a análise de laboratório, Amanda, eu gosto de fazer uma analogia assim. Quando você vai ao médico, o médico, por muita experiência que ele tem, ele faça um exame clínico, ele pode ele suspeitar de algo que você está investigando ali. Mas só com os exames, com as imagens, que ele consegue ter a certeza de fechar um diagnóstico. Então, a análise de laboratório, ela é igual. Então, às vezes, um consultor, ele vai... Ou a própria equipe técnica de uma indústria, ela conhece ali o processo, ele sabe quando ele não está... No padrão, adequado, exato. Faltando calibrar alguma coisa. Isso, mas só com a análise laboratorial ele vai ter segurança de dizer, olha, o que a gente estava investigando se confirmou. Então, teve uma falha no processo, ou então uma contaminação pode acontecer, uma coisa que não está visível a olho nu. Então, por muita experiência que a indústria tem, ela conhece o seu processo como ninguém. É com uma análise de laboratório que ele vai poder ter a certeza e mudar a direção, ali fazer uma tomada de decisão muito mais assertiva. Porque ali a gente não trabalha só qualitativamente, é quantitativamente, o quanto aquilo ali está com problema. Então, a análise de laboratório ela vem com esse encontro, para dar essa segurança para a tomada de decisão. Então, se eu pudesse destacar, a primeira coisa que ela contribui com a competitividade seria a segurança do consumidor. Seja na construção civil, seja em alimentos. Então, para que o consumidor tenha segurança do que ele está comprando, do que ele está investindo, o laboratório está diretamente ligado, porque tanto a empresa ela é obrigada a fazer esse controle e ter esse controle paralelo. Então, a gente no Instituto, a gente pode ser esse controle para a indústria que não tem, ou ser também a contraprova. Isso que eu ia te perguntar, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, porque às vezes, por exemplo, a fiscalização vai em uma determinada indústria e detecta algum produto fora do padrão. Então, aí a fiscalização recolhe aquele produto, vai fazer um teste, né, uma análise daquele produto, mas também o dono da indústria, ele pode e ele deve fazer essa contraprova. E o Instituto, ele pode ser essa outra parte que garante tanta confiabilidade quanto uma análise oficial do laboratório. Assim, é assim que diz, né? Quando o fiscal coleta, ele tem que fazer análise no laboratório oficial. Essa é a amostra oficial quando é de um fiscal. Ok. Nós não somos um laboratório oficial ainda, né? A gente tem uma acreditação, que é a 17025, a ISO, que ela é suficiente para muitas indústrias até que exportam fazer essa contraprova. Isso. Ou o controle do teu processo mesmo. Porque uma coisa o fiscal, ele vai lá, coleta amostralmente ali. Agora, o laboratório, esse controle do processo, a gente pode ser para ele estar acompanhando ali diariamente, semanalmente, dependendo do plano que ele tem. O Instituto pode ser realmente essa contraprova. A gente usa a mesma metodologia, mas são estruturas diferentes, são pessoas diferentes, são amostras. Então, a gente pode fazer esse paralelo e dar essa segurança exatamente o que você disse. A gente confere uma rastreabilidade, uma confiabilidade no que a gente faz. Então, isso para a indústria é fundamental, trabalhar com laboratórios que tenham essas acreditações, que tenham
responsabilidade no que faz. Uma dica muito valiosa, gente, porque assim, é importante também que você tenha uma avaliação diferente daquela que está sendo feita ali pela fiscalização. Exato. Para que você possa apontar determinadas situações que às vezes vão ser colocadas e você vai poder, não, nessa análise que eu fiz aqui apareceu dessa forma, apareceu dessa outra forma. Então isso também dá uma segurança para o próprio industriário poder contrapor ali o que está sendo dito para ele, né? Exatamente. Assim, a gente tem... Às vezes a pessoa ela tá comumente... Claro. Né? Todos somos pessoas, mas ali é uma rotina. Então, é importante ele ter esse outro olhar, né? É fundamental, eu diria. Como você falou, é uma segunda opinião de um médico. Exatamente. Às vezes é bom, né? A gente vai ficar um pouco mais seguro, falar, eu tô mais segura no que eu tô produzindo, no produto que eu tô entregando. Sabe uma outra dica importante que a análise de laboratório pode fazer? Você conhecer a origem. Então, por exemplo, a gente também pode falar de rótulo, por exemplo, né? A gente recentemente teve uma mudança na lei da rotulagem. Nossa, e essa mudança foi muito séria. Foi, impactou bastante. Desde, assim, da parte ambiental, para quem já tinha embalagens produzidas e ia descartar isso. Então, até nesse ponto. Mas a origem dela foi o quê? Para realmente informar o consumidor, esteja mais claro o que ele está consumindo. Antes ficava ali nas letrinhas, nas entrelinhas, agora tem muito claro. Nossa, e choca, né, gente? Fala a verdade. Você fala, meu Deus, tanto de gordura. Mas é uma delícia, eu quero. Exato, e aí fica realmente a escolha do consumidor. Mas o papel é até transparência mesmo na informação. Vou ter ketchup, mostarda e só. Mas você imagina, às vezes, a gente pode fazer a análise, elaborar um rótulo por meio de cálculos que a gente diz. É legal, né? Isso está na legislação. Mas é baseado que no fornecedor te informa. O fornecedor está te entregando uma farinha que tem uma quantidade ali de sódio, por exemplo. E aí, quando você vai ver o seu produto final, ele tem alto teor em sódio e você quer entregar isso para um público infantil, por exemplo. Aí você fala, não quero, no meu rótulo tá lá estampado que ele tem alto teor de sódio. E aí, como que eu vou saber se realmente tem teor de sódio? Ou então eu tô afirmando que ele não tem. Como que eu vou dar essa segurança? Se eu tô dizendo que um produto ele não tem lactose, ou se ele não tem glúten. Então, é baseado nos ingredientes, no processo. Mas como eu vou dar a segurança? É por meio de análise laboratorial. Então, realmente, só o laboratório que vai estar ali com as metodologias, com toda a parte química, científica, que vai poder dar essa segurança para quem produz e para quem consome. Um serviço extremamente importante. Aline, queria que você falasse também, como eu disse, é um bate-papo rápido, sobre os contatos, como as pessoas podem encontrar o Instituto, como elas podem saber um pouco mais sobre os serviços, e também ter uma ideia do que mais o Instituto pode ofertar. Aqui a gente falou sobre uma pontinha. Uma pontinha. Olha, gente, é a pontinha da ponta do iceberg, entendeu? É isso que a gente falou aqui hoje, viu? Exatamente. Bom, como a gente explanou, o Instituto hoje trabalha com consultorias em diversas áreas. A gente faz parte de uma rede, começa daí, né, no Brasil, de mais de 80 institutos. Então, se só o nosso instituto tem uma profundidade dessa, claro, tem uma variação, uma variabilidade de serviços, imagina nacionalmente falando. Então, é muito importante procurar um instituto assim, se eu tenho uma dor, se eu estou desconfiada, se eu tenho um problema no processo, nos procure para começar um bate-papo, para ver se a gente realmente tem como te ajudar. Que se eu quero inovar, se eu quero fazer uma coisa diferente. Exato, se eu tenho uma ideia de um sabor, eu quero, Aline, eu quero mudar minha embalagem, eu quero aumentar o prazo de validade do pão que eu produzo. Olha só, gente, isso é importantíssimo. E a gente tem condições realmente, aí a gente pode trabalhar junto com a consultoria, com a assessoria, que ela vai lá no teu processo, com análise laboratorial junto fazendo os testes. A gente tem, então, assessorias desde mais de eficiência energética, eficiência operacional, manutenção, a gente pode atuar na parte de consultoria, a parte do laboratório, principalmente construção civil, alimentos e bebidas, e também toda a parte de inovação, seja com pesquisas aplicadas, aprofundadas, com estudos, e até o nosso Senai Hub, que faz todas essas conexões com startups, com outras empresas, com soluções. O nosso propósito é realmente transferir a tecnologia para as indústrias, para que fique mais fácil para elas, e que ela consiga ter resultados e seja cada vez mais competitiva. Esse é o propósito do Instituto, tá? E como que vocês podem nos procurar? A gente tem o telefone 65 21 21
2800 por telefone. Ele tem o WhatsApp também. A gente tá ali no Instituto, tem o nosso Instagram também, que você consegue acessar lá, que é Instituto MT, Senai MT, que você pode também nos acionar. E a gente tem toda uma equipe de consultores de vendas, que qualquer um que entrar em contato, seja de qualquer forma, eles vão entrar em contato e vão até a sua empresa, marcar uma reunião, um horário, para que a gente consiga se aproximar e saber do que eles estão precisando. E vão direcionar para esse serviço. Exatamente. Maravilhoso, Aline. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu disse que seria agradeço. rápido, que você não ia nem sofrer. Ela tava morrendo de medo, gente. Não sei porquê, Lucas. Todo mundo que vem aqui, um medo. É uma responsabilidade, né? Que isso. Muito obrigada pela sua agradeço. presença aqui. Tenho certeza que vai ajudar muita gente lá na ponta a entender como é que os serviços de análise e também como o Instituto pode apoiar todo esse desenvolvimento de Mato Grosso, principalmente da nossa indústria. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. Como a Aline disse, continue acompanhando a gente pelas nossas redes sociais, @Sistema Fiente. Lá você encontra também as nossas outras casas, né? SESI, Senai e EL. Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.